vamos lá, eu vou começar para a gente não atrasar aqui. A ideia é que a gente sobre bastante tempo, porque com certeza vão ter dúvidas aí que vão se alongar um pouquinho, né? Anistia sempre é um tema polêmico. Então, eu já queria de cara agradecer a todos que já estão aqui conosco. O restante dos inscritos vão entrando ao longo da apresentação. Eu vou compartilhar com vocês uma telinha só para a gente fazer uma introdução. Deixa eu colocar aqui, compartilhamento. Cris, confirma para mim só que está vendo a minha telinha. Sim, tô te vendo aqui, tá certinho. Ok. Isso. Só aumentar. Isso aí. Bom, então vamos lá. Obrigada por vocês estarem no primeiro Fale com Licenciamento Brasil. A proposta dessas terças-feiras é a gente conseguir fazer encontros com profissionais como mediadores dos temas, mas a proposta principal é a gente conseguir fazer network, trocar experiência, fazer aquilo que a gente faz um pouquinho nos grupos de WhatsApp, mas com temas específicos e que a gente possa trocar a experiência de todos nós aqui nesses grupos, tá? Então, a gente sempre vai ter uma mediadora. Hoje é a Cris, eu vou falar já o currículo dela. E espero que todos vocês possam participar, já vou falar as regrinhas também. Então, para começar e a gente fazer um network legal, a gente sempre simula como é fazer o network online hoje em dia, né? Então, eu vou sugerir para vocês que vocês publiquem no chat o LinkedIn de cada um de vocês, para que a gente possa se conectar entre nós e assim a gente vai fazendo novos contatos e novos relacionamentos. Essa é uma das propostas do Licenciamento Brasil também, tá? Então, publica aí o perfil de vocês do LinkedIn para que todo mundo possa se conectar. O chat deve estar aberto. Se não tiver, por favor, me avisem. Eu sempre agradeço aí a essas 4 mulheres que estão com a gente nesse projeto, que é a Tatiana... A Tatiana Zanella, que está aqui com a gente, a Angélica Silva, a Amanda Martins e a Fernanda, que cuida dos bastidores e faz com que todos os eventos aconteçam aí da melhor maneira possível. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre os... Deixa eu só ver aqui se tem gente esperando para entrar. Sobre algumas ferramentas disponíveis já devia ter deixado esse admitir automático, mas vamos lá. Algumas ferramentas disponíveis já no Licenciamento Brasil. Então, a gente tem o portal do Licenciamento Brasil, que é onde vocês podem encontrar toda a legislação de São Paulo já. A legislação de São Paulo, tanto de funcionamento quanto de obra, lá tem os formulários, tem os caminhos, tem tudo que vocês precisam saber em relação à legislação paulistana, no caso. E lá no portal, vocês também têm a possibilidade de se cadastrar como fornecedores ou como clientes que podem contratar outros consultores, tá? Até o final desse ano, a gente está lançando uma plataforma de busca de fornecedor, onde os clientes vão poder contratar fornecedores e também nós, como consultores, eventualmente contratar outros consultores em outras regiões. Então, se vocês são prestadores de serviços ou contratam consultores, por favor, entrem na plataforma, lá no nosso site, e cadastrem a sua empresa para que a gente possa, assim que estiver disponível a ferramenta, a gente possa comunicar a todos, tá? Eu vou pedir que, como a gente está em meeting, eu vou pedir para que todos mantenham, por enquanto, o microfone fechado e a câmera fechada também, só para que a gente possa falar com mais tranquilidade. Só mais um minutinho, tem algumas pessoas aqui. Deixa eu só ver quem está com o microfone aberto. Bom, nós temos também lá no portal notícias e alguns vídeos. Todos os vídeos, por exemplo, esse Fale com Licenciamento Brasil de hoje está sendo gravado e a gente pretende depois disponibilizar, depois de um tempinho, lá no nosso YouTube. E os vídeos ficam disponíveis pelo acesso tanto pelo portal quanto também pelo nosso canal do YouTube.
Vocês têm acesso a notícias também na plataforma, então do Brasil inteiro a gente vai tentando manter a nossa comunidade informada das mudanças de legislação, e isso inclusive no LinkedIn e no Instagram também. Então, se vocês não estão lá nos grupos, no LinkedIn, nas redes sociais e no Instagram, por favor, entre lá para vocês ficarem atualizados. E nós temos também, a maior parte de vocês deve ter vindo dos grupos de WhatsApp. São 13 grupos temáticos, se não me engano, na verdade, agora são 14 grupos temáticos que nós temos. E vocês podem acessar esses grupos, são grupos de discussão como as que a gente vai fazer hoje aqui. Eu vou pedir para alguém da minha equipe colocar os links das redes sociais e dos grupos de WhatsApp aqui no chat, para quem não estiver nesses grupos poder acessar, tá? Nós temos também o app Zoneamento, que é um app onde você pode consultar o zoneamento de São Paulo gratuitamente, e você pode acessar também se a sua atividade é permitida no endereço, todos os parâmetros construtivos e se a atividade é classificada de baixo risco ou não. Isso é só baixar, tem na loja do Google e da Apple, baixar, se cadastrar e utilizar. E nós temos também o processo online, onde permite que vocês utilizem a plataforma para localizar fornecedores no Brasil inteiro, para protocolar um processo, tirar uma dúvida de comunique-se, retirar um documento, tudo isso pode ser feito pelo processo online. Então, numa única contratação, a gente dispara para a nossa base de fornecedores regionalmente para que eles possam executar esse serviço e devolver o protocolo para vocês. Esse já é um serviço oferecido pelo Licenciamento Brasil, tá bom? Bom, vamos à nossa convidada. A mediadora é a Cristiane Litz. Ela é super ativa aí nos grupos de WhatsApp, vocês devem vê-la com bastante frequência. Ela é especialista com MBA em gestão ambiental e práticas de sustentabilidade, é perita em patologias da construção civil, perita imobiliária e especialista em avaliação de empreendimentos, especialista em regularização de padrões e certificados de qualidade pelo Instituto Baltimore, nos Estados Unidos, especialista em logística e racionalização da construção civil pela Foundation Carolina, restauradora pela Fundação Antônio Gaut, na Espanha, e atua no mercado há mais de 30 anos. Não pode mais contar quanto tempo você atua no mercado, Cris, eu já parei de contar, tá? Especialista no mercado corporativo, atuando na indústria da construção civil, integrando o grupo Camargo Correia por 18 anos, especialista em regularização e licenciamento há mais de 15 anos, em grandes empresas e serviços como Telefônica e Porto Seguro. Atualmente, no grupo Rona Soluções, gerencia em nível Brasil toda a estrutura Ronatec e de projetos. Cris, seja bem-vinda e obrigada por aceitar o convite. Aliás, aqui nós temos vários profissionais. Se a gente tiver alguns profissionais que desejem fazer parte, ser mediador em um grupo do Fale com Licenciamento Brasil, fique à vontade para contactar a nossa equipe para fazer para ser mediador em um desses grupos. Eu vou pedir para quem estiver entrando, por favor, entre com o microfone desligado, só para a gente evitar aí os ruídos. Obrigada. Opa, deixa eu fechar. Vamos lá, vamos às nossas regrinhas. Bom, a ideia, como eu falei para vocês, do Fale com Licenciamento Brasil, é a gente trocar experiência e trocar dúvidas, tá? Tirar dúvidas entre nós. Então, a Cris vai estar como mediadora, no sentido de ajudar a responder ou a direcionar as respostas, mas todos vocês podem participar também. Então, eu vou pedir para quem quiser fazer pergunta, solicite a vez no chat, para que a gente possa chamar. Quem for falar, por favor, abra a câmera, abra o microfone, faça a sua pergunta. E aí, qualquer um dos participantes do Fale com Licenciamento Brasil pode participar da resposta também. Então, a ideia é a gente, a partir da pergunta, a gente fazer também como se fosse um debate ali das respostas, de forma que a gente consiga tirar a dúvida daquele participante. Então, vamos lá. Então, fazer a pergunta, quem quiser fazer a pergunta, peça a vez no chat, só para a gente manter uma ordem dos profissionais que vão estar fazendo essas perguntas.
Se alguém quiser responder, pode responder com a sua experiência e conhecimento. Por favor, abra a câmera para responder. Não serão tratados assuntos polêmicos e de ordem política, apenas âmbito administrativo e operacional. Isso quer dizer o seguinte: se a lei é boa, se a lei é ruim, se serve para todo mundo, se não serve, isso a gente não vai tratar aqui, tá? A gente vai lidar com o que está na lei hoje, como a gente opera, qual a nossa experiência em relação a operar essa legislação. Para facilitar, o profissional pode colocar a pergunta no chat, que eu vou repetindo para a Cris antes da pessoa fazer a pergunta ao vivo, tá? Nós teremos um total de 1 hora e 20 minutos para trabalharmos os temas. Se o assunto demorar mais que 10 minutos de discussão, vou tentar controlar isso aqui, a gente passa para um próximo tópico e deixa esse tópico suspenso, porque provavelmente deve ser um tópico polêmico, para que a gente não fique meia hora, 40 minutos em cima de uma única pergunta, tá bom? Essa é a regrinha que a gente colocou. Como é o nosso primeiro Fale com Licenciamento Brasil, gente, nós aceitamos sugestões também para que a gente possa melhorar essa experiência de vocês, tá? Cris, vou só admitir aqui mais 3 pessoas e vamos lá para o chat. Deixa eu fazer um stop sharing aqui. Vamos para o chat verificar aqui. Então, quem quiser fazer a sua primeira pergunta, eu recebi algumas perguntas por e-mail, que eu já passei, inclusive, para a Cris, mas eu vou pedir para que as pessoas que fizeram as perguntas por e-mail, por favor, entrem aqui no chat. Deu uma travadinha aqui para mim agora. Tá conseguindo me ouvir? Agora sim, tinha dado uma travadinha, mas voltou. Tá, então eu vou pedir para que quem tenha dúvidas em relação à anistia ou qualquer tópico queira perguntar aqui para a Cris, aproveitar esse momento, por favor, entre aí no chat e abre sua câmera, abre seu vídeo para fazer a pergunta e a gente iniciar a discussão. Vamos lá. A Fabiana está aqui, eu vi que a Fabiana tinha feito algumas perguntas para a gente. Sim. A Fabiana fez um questionário. A Fabiana fez um questionário e colocou todo mundo aqui para buscar respostas para ela. Oi, Fabiana, tudo bem? Tudo jóia. Bom, acho que a gente pode começar pelas suas perguntas. Acho que as pessoas estão um pouco envergonhadas aí de fazer as dúvidas. Acho que eu vou aproveitar para utilizar as suas perguntas aí para a gente iniciar. Podemos? Pode ser, claro. Deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Bom, acho que a primeira que a gente está com mais dificuldade em relação à NEC, né? De que maneira que a gente vai usar esse instrumento da NEC para viabilizar a regularização. Então, a gente tem um caso que o imóvel não está atendendo às restrições da companhia City, e eu não sei se a gente conseguir, pedindo para que tenha a NEC, a gente consegue demolir o trecho que não está atendendo a taxa de ocupação. Então, tem experiência, Cris? Tem 2 situações aí, né? A gente teve até semana passada um atendimento de Comunique-se lá, falando sobre isso, né? As companhias que fizeram aí parte dessas antigas glebas, né, que foram parceladas e tem aí um restritivo maior do que o restritivo do zoneamento normal da cidade, né? Sempre o restritivo que vai valer é o restritivo deles. Aí, passou a área, o que eu faço agora, né? Eu vou apontar aí a demolição, o que eu vou fazer? Eu vou apontar essa NEC, foi a minha pergunta para a equipe, né, desse pessoal. Aí, o que nós combinamos lá? O que eu ouvi deles? Dentro da legislação, a demolição do 1 para 1, ela não poderia nem ter acontecido a construção, quanto menos agora eles oficializarem uma demolição, né? Então, o que eu recebi de orientação? Colocar no quadro a demolição e no alto deste comunique-se em questão, eles vão fazer uma segunda orientação. Só que daí eu questionei, o tempo é muito curto, porque depois de um comunique-se eu tenho 30 dias para fazer uma adequação. Mas aí a devolutiva deles foi exatamente a sua pergunta. Se isso aconteceu até esta construção, até 31 de julho de 2014.
Porque se ela aconteceu até 31 de julho de 2014, você vai poder entrar aí com essa demolição. Se isso aconteceu por algum motivo, depois disso ele quer aproveitar dessa legislação para fazer a demolição, não tem enquadramento. Se alguém tiver alguma situação diferente da que eu recebi de devolutiva lá, eu acho que é interessante até compartilhar. Agora, eu não sei se alguém Tem recebeu alguma algo experiência? diferente. Bom, a experiência que assim, nós temos com o NEC, deixa eu abrir minha câmera aqui. A experiência que nós temos com o NEC é justamente isso, de você poder apresentar no processo essa área adicional que foi construída irregularmente, que não atende à legislação, e a prefeitura emite uma NEC, que você vai ter o prazo para executar essa demolição, e só depois da demolição você vai receber o auto de regularização. Tá? Então, aí você tem que apresentar como se fosse um termo de conclusão de obra, dizendo que essa obra foi concluída, para daí você receber o auto de regularização. Tá? E lembrando, né, Sarley, que ele vai pagar por essa taxa como construída, mesmo que ela seja uma taxa do ademolir. Sim, detalhe, né? O ISS ele vai pagar ISS da construção irregular e ISS da demolição. Da demolição. Né? Isso eles também deixaram bem claro, viu? Que você entra nesses R$10 da taxa, paga o ISS, construção e demolição. Por quê? Pela irregularidade, né? Então, e uma coisa que é bem legal aí, e que quem leu todo o decreto e gosta dessa leitura, a anistia ela não veio para transformar nada do errado em certo, nem beneficiar quem não fez o que deveria ter feito na ocasião, mesmo que não tenha usado de má fé, né? Ela vem dentro de um processo, dentro do Código de Obras e Edificação, dentro da lei da anistia, ela vem regularizar aquilo que é possível de regularização. Então, a gente tem que acabar com esse mito, e principalmente nos profissionais, e levar isso adiante para os nossos clientes e contribuintes, que a anistia não dá jeitinho. A anistia não veio para dar jeitinho em nada. E eu acho que aí é uma grande oportunidade para os profissionais se colocarem tecnicamente e explicar tecnicamente, que daí para um próximo processo, ele vai consultar um técnico, ele vai consultar um profissional. Então, isso a gente tem tido todos os dias aqui de lição na empresa. Isso é muito importante. Verdade. É importante lembrar também que no caso que a Fabiana colocou, a situação dela é restrição da companhia loteadora, né? O que isso também não é regularizável perante a anistia. Então, é uma das regras, uma das exceções, né, de regularização da anistia. Respondeu a sua pergunta? E lembrando aí, Sarley, só para a gente fechar esse quadro, quando a gente tratar de companhias loteadoras do passado e os ZM1, ZM2, aquela linhazinha lá daquele enquadramento, todo mundo, quando for protocolar, colocar a matrícula mãe, a matrícula que deu origem a esse loteamento. Os técnicos têm pedido para fazer vistas a esses documentos e é fundamental. Isso evita comunique-se em alguns casos. E para quem não sabe, essa matrícula mãe, ela tem alguns nomes, né? Então, como que você solicita isso? Muitas vezes, se você está em bairro que você, por experiência, já sabe que pode ter restrição de companhia loteadora, se for da companhia City, dá para pedir direto na City, ou você pode pedir no cartório, às vezes tem o nome de certidão vintenária, às vezes na vintenária não vem, tem cartório que reconhece quando você perde certidão centenária ou certidão até origem, tem vários nomes. O fato é que você precisa explicar, às vezes, no cartório, que você precisa da certidão desde a primeira matrícula, a primeira transcrição que teve do imóvel, para que você localize se tem ou não essa restrição, tá? Da companhia loteadora, no caso. Tá bom? Bom, vamos lá para a próxima. Respondeu a sua pergunta, Fabiana? Então, tá bom. Vamos lá, depois eu te chamo de novo aí com a sua listinha, que eu sei que é grande. Vamos lá. A Núbia fez uma pergunta aqui. Núbia, você quer abrir sua câmera e fazer a pergunta você mesma aqui pra gente? Não sei se ela está com vergonha de falar. Núbia?
Eu sou meio tímida mesmo, gente. Se ficar com vergonha não tem problema. Eu fiz a minha pergunta aqui, é para saber sobre o projeto. Na hora que eu for apresentar um projeto, se eu tenho que apresentar ele completo para fazer a regularização, inclusive com as partes internas, tudo, sabe? Se eu preciso Você mostrar. aceita o projeto simplificado. Exatamente, tá vendo? Então, vamos lá. Eu vou te dizer, da minha experiência, né? Eu não aceito nenhum tipo de protocolo se a gente não vá à casa do cliente para entender quais são as necessidades. Óbvio que até por formação, faça um projeto completo, porque eu quero entregar algo completo para ele, mas é um prato meu, muito particular, tá? A prefeitura, ela pede nesse decreto da anistia que você entre com um projeto simplificado. O que é importante nessa hora? Verifique todas as achuras. Área existente irregular, área existente a regularizar, área existente a demolir. Então, isso é importante. É a sua legenda desse processo, respeitando os cortes, respeitando aí. Não precisa colocar fachada, não precisa colocar hoje o plano altimétrico, porque não é um projeto novo. Lembre-se de colocar as notas, tá? Lembre-se de fazer um bom quadro de legenda. Se tiver alguma dificuldade, depois chama a gente, a parte que a gente vê um modelinho também e coloca. E não existe uma receita muito diferente do que já é o regulatório normal da prefeitura, né? O projeto simplificado, ele é um projeto que você vai eleger o perímetro e você vai achurar, vai dizer o que está lá naquela sua base do SED, né? Que você levantou. Ele tem regular lá quantos metros? 60 metros regulares? E você está fazendo agora 80, então 60 regulares, 20 a regularizar, né? Então, isso que é importante. É importante que o técnico pegue a peça gráfica e quando ele leia essa peça, ele tenha um entendimento, né? Olha, isso aqui bateu com o SED. Então, as coisas têm que conversar. O que está na matrícula, o que está lá no contrato de compra e venda ou na escritura, tem que conversar com o que você olhou no SED, tem que conversar com aquilo que você protocolou. Aí é sucesso, não tem problema. Eu acho que você tocou num ponto super importante, Cris, que na verdade eu sempre digo o seguinte, a gente tem que pensar que do outro lado, quem está analisando o processo é um técnico e é um profissional. Então, isso. Quanto mais claro tiver o projeto e o processo para esse técnico, que ele lê o projeto, lê o processo e não tiver dúvida, sim, mais rápido vai ser a sua análise de processo. Isso né? Então, assim, aquele negócio de protocolar correndo, de protocolar de última hora, isso não funciona. Assim, funciona às vezes quando a gente está no fim, né? Perto do prazo, às vezes a gente até vai. Mas a ideia é justamente entrar com o processo mais redondo possível. Nesse caso, realmente, o que determina a lei, como a Cris falou, é o projeto simplificado. Tá? Mas o simplificado não significa incompleto. Ele só realmente não tem as paredes, não é obrigatório as paredes internas. E lembrando que tem 3 tipos de anistia também, né? Tem anistia declaratória, tem anistia automática, que nesses casos não é necessário, e anistia convencional, que é a que necessita do projeto. Tá? A minha dúvida era exatamente essa, se precisava colocar as repartições internas, né? Uhum. Então, mas perfeito, obrigada pela resposta. Uma coisa, Núbia, é importante que as circulações você mostre, tá? Mesmo em planta. Tá? Você tem ali uma área de circulação, uma área de escadas. Essas áreas de circulação, você saindo do pavimento térreo, o técnico ele precisa saber. Então, nós já atendemos Comunix também, não é bate lá e aprova. Não, a gente apanhou bastante também, errou bastante, trocou muita experiência no grupo de anistia. Todo mundo aqui entra, fala que eu contrato e coloco no grupo. Contrato e ponho no grupo. É assim, carteira profissional e grupo. Então, assim, é meio que eles falam assim, chega aqui com a carteira, número do WhatsApp e põe no grupo. Por quê? Porque são as trocas das experiências. E o técnico da prefeitura, ele precisa dessa circulação, né? Circulação, não precisa guia rebaixada, mas alguns pedem. Então, tudo aquilo que for útil, que for importante para ele ler da melhor forma, como a Sarley falou, da melhor forma possível o seu projeto, coloque. Não tenha essa preguiça, né? E ele falou isso mesmo, Sarley, ele falou que tudo que ele pegou lá protocolado, por exemplo, 29, 30 e 31 lá do março, o que aconteceu?
Já teve gente que protocolou borboleta, né? Então, assim, protocolou nada, projeto folha em branco. Então, é importante demais a gente falar sobre isso, tá? Colocar aquilo que é pedido. A título de curiosidade, eu não sei se tem mais, mas antigamente tinha no site da prefeitura um checklist de projeto, que é um checklist básico, assim, de todos os itens que você deve fazer constar num projeto convencional, tá? Uhum. Eu vou ver se eu achar aqui, vou dar uma procurada enquanto a Cris estiver respondendo alguma pergunta. Se eu achar, eu coloco no chat aqui para vocês, para ajudar também, que eu acho que é interessante. Núbia, ajudou? Obrigada, ajudou muito. Falar nisso, eu vou aproveitar para convidar todo mundo que está aqui. A Núbia vai estar com a gente em breve aí, fazendo também um Fale com Licenciamento Brasil, só que o assunto é surpresa. Ai. É isso aí, vou colocar suspense. O assunto é surpresa. Obrigada. Tá bom? Obrigada, Vamos Cris. lá. Obrigada, Núbia. Vamos lá, o Caio está perguntando aqui se a taxa de ocupação é excedente ao máximo permitido, a única opção seria demolição. Eu acho que talvez ele esteja confundindo aqui um pouquinho com o coeficiente as de aproveitamento, né? Caio, você quer aparecer aí pra gente ou tem vergonha? Quer abrir a câmera? Eu não sei se ele vai querer falar. Bom, Cris, vamos responder assim mesmo a dúvida dele. Vamos lá. Eu vou usar as palavras do nosso secretário, né, de licenciamento, né? Eu acho essa anistia muito bem construída tecnicamente, né? A anistia está com parâmetros e uma velocidade bem aquém, né, do que nós vínhamos tendo de experiências, né? Então, assim, ela é muito positiva, por quê? Porque algumas questões você não pode falar para o seu proprietário, olha, agora você infringiu na taxa de ocupação, você sai tirando e colocando recurso. Então, a taxa de ocupação, ela é olhada caso a caso. Se você exceder, se você fizer 100% do seu terreno, o técnico vai te comunicar, é óbvio, né? Mas o que vai vigorar é o coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento é aquilo que nós temos que zelar, né? E lembrando que para se calcular coeficiente de aproveitamento, para até se pensar na outorga ou não, nós precisamos entender o que é área computável e área não computável, né? E isso tem sido uma grande discussão sempre. Então, muito importante que você olhe primeiro o coeficiente de aproveitamento antes de olhar tanto para a taxa de ocupação. A taxa de ocupação, ela tem aí ela tem N possibilidades aí na anistia. Por exemplo, casas que vieram de várias construções. Vamos lá, construção que veio de 70 e pouco, e a última reforma aconteceu em 2014, né? E naquela ocasião ele participou por 2 leis anteriores, ele não tinha recuo. Então, esse recuo não vai ser considerado a taxa de ocupação. Dessa forma, não obedece, por exemplo, um recuo não obedece meio, não obedece 75, tá? Então, o técnico consegue olhar bem isso. Mas a gente tem sempre que orientar e fixar mesmo no coeficiente de aproveitamento, tá? Eu vou fazer só eu estou tirando aqui por conta da internet, mas eu queria só complementar da importância de, normalmente, o que limita a taxa de ocupação também é a área permeável, né? Então, o atendimento à área permeável é super importante, é uma exigência da anistia também. Então, nesse caso, tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Mas... E lembrando que a permeabilidade, a visão da permeabilidade agora, a gente vai falar abaixo, acima dos 500 metros, né? Que abaixo você ainda tem umas brechas ali, e é muito importante, de novo, né? Quem faz regularização tem que gostar de ler as leis e tentar aí no grupo, joga, a gente vê muito isso nos grupos, né? Eu tô com dúvida em tal artigo da lei, coloca lá, tem alguém que troca experiência e coloca essa interpretação da lei, né? Mas não pode ser ao léu, né? A gente não pode sair protocolando absurdos, né? É importante essa orientação e olhar. O olhar técnico, olha o decreto, olha a configuração dessa edificação e vê o que você, como técnico, aí consegue fazer de melhor pelo seu cliente, né? Sempre.
Isso aí. Caio, conta pra gente se respondeu sua pergunta aqui, já que você não quis aparecer pra gente. Bom, vou falar aqui a pergunta da Mariana. Mariana, você quer aparecer pra gente para fazer sua pergunta? Quer abrir sua câmera? Tá bom. Eu não consigo abrir o vídeo aqui. Não tem problema. Eu queria saber se eu tiver um lote com mais de uma edificação e só uma é passível de regularizar. E o desdobro não está feito, né? Um lote só com 2 construções independentes. Eu consigo fazer um processo onde eu regularize o desdobro e regularize só uma das edificações, porque eu sei que a outra não atende as condições. Então, o decreto, ele entra com essa vertente agora de desdobro, né? Mas ele também fala que é importante que os dois participem, né? E o que acontece? Eu não vejo, tecnicamente, essa lei pode nos auxiliar, eu não vejo possibilidade, quando você regularizar um, você vai regularizar o outro, né? Nem que você faça a projeção desse vizinho, mas e tem situações. Hoje, o menor desdobro pela anistia é 125 metros quadrados e uma testada de 5 metros. Então, primeiro, verificar se está enquadrado. E depois, quando você só tem um participante e o outro não quer, é deixar ciente que você está regularizando a possibilidade de um e deixando o outro totalmente irregular, né? Então, é complicada essa situação. Nós temos casos assim no escritório, onde apenas um opta pelo desdobro e o outro não, né? E nós deixamos claro para o cliente nessa hora que quando ele regulariza um e eu faço a projeção do outro, ele vai estar irregularizando o outro imóvel. Então, nós convidamos o vizinho que participe junto com ele. Normalmente, o vizinho deixa a gente entrar e medir, tá? Eu acabo sempre protocolando 2, até por cortesia, que eu acho meio constrangedor. Você faz um e o outro vai se tornar irregular. Mas é uma situação muito difícil essa, quando só um aceita o desdobro e o outro não. Porque lembrando que esse processo de desdobro, ele não vai morrer na prefeitura. Ele depois da prefeitura, ele é cartorial. Então, é importante que os dois façam. Porque após o auto de regularização, o certificado, você tem que levar isso no cartório. E aí, como é que você vai falar para esse vizinho, olha, o meu tá, o teu não, eu coloquei tal metragem no seu? É uma saia bem injusta, tá? Muitas vezes a gente faz reunião com os dois vizinhos, a gente chama os dois e tenta entrar num acordo. Mas eu já tive, sim, situações aqui no escritório, só um foi participante e o outro não. Aí eu pego uma declaração desse vizinho ao lado e protocolo junto com a declaração. É o que nós temos feito até por instrução que nós tivemos num dos nossos atendimentos. Não sei se vocês têm alguma experiência um pouco diferente disso, e isso é curioso até para a gente trocar experiência sobre desdobro. Mais alguém tem mais alguma experiência aqui do grupo em relação ao protocolo com desdobro? Oi, vocês estão me escutando? Sim. Acho que está cortando, Francisco. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Então, o caso é bem parecido com a Mariana. Francisca, seu áudio está cortando bastante aqui. Eu vou ler a sua pergunta que você colocou no chat, tá? Porque eu acho que seu áudio está cortando bastante, muito, né? A gente não está conseguindo te ouvir. Tenta falar agora, vamos ver. Eu acho que está travando. Tá bom. Eu vou tentar fazer a pergunta dela aqui. O que ela colocou aqui no chat... Não, eu vou tentar fazer a sua pergunta aqui, que você colocou no chat. Ela falou que ela tem a mesma dúvida que a Mariana Pedroso, que ela está com um terreno que precisa fazer a regularização, porém o terreno não foi desdobrado ainda e não tem previsão. Se na anistia ela consegue correr com o processo de regularização e de desdobro junto. E se ela consegue fazer o desdobro e regularização apenas de um lote. Como a Cris mesmo comentou, né? A minha experiência também é que a gente não consegue fazer o licenciamento só de metade do terreno com a construção. Sim.
você tem que entrar com o terreno inteiro, até porque a matrícula é do terreno todo, Sim. né? E demonstrar realmente a área do vizinho. Isso não tem a possibilidade, tá? Em relação ao desdobro, eu particularmente não tenho experiência. Não sei se você tem experiência, Cris, mas porque a minha experiência com desdobro é que as duas áreas têm que estar regulares e atendendo à legislação. No meu caso de anistia, eu não sei se tem essa possibilidade de desdobro. Tá? Então, algumas coisas eu já tive até aprovação com desdobro, né? Então, nos dois casos. Uma que eu só projetei o vizinho, né? Eu fui lá, pedi, falei, olha, você vai entrar porque seu vizinho está entrando, né? E lembrando que depois que você obtém, os dois vão obter o certificado de regularização, o imóvel A e o imóvel B, tá? Tive o cuidado, o primeiro não, e por experiência eu comecei a pedir a carta do vizinho, né? Que um só está entrando com a contratação da anistia e o outro não. Então, que nós estamos fazendo uma projeção daquela área, né? Até para a gente se garantir, né? A gente tem que se precaver. Se vai que ele constrói alguma coisa amanhã, é você quem responde por isso, né? Então, é muito importante que você se certifique. E lembrando que uma vez desdobrar pela anistia, ele tem 180 dias para resolver a situação dele cartorial, tá? Por quê? Porque é um documento que tem uma validade. Não é que a anistia tem validade, não é isso. É que a situação de desdobro, ela é uma situação peculiar. Ela vai dar uma segunda matrícula. Na verdade, ela vai abaixar uma matrícula, vai subir outras duas matrículas. Isso é cartório. Isso também implica em situações que você tem apenas um IPTU. Tem gente que já tem 2 IPTUs, mas situação que tem casos que vai precisar de um novo IPTU. Então, é um trâmite que sai só do órgão regularização, né? Ele vai para outras secretarias, vai para outras instâncias municipais e cartoriais. Então, todo mundo tem que falar a mesma língua, todo mundo tem que agir junto. E não esqueçam, porque eu fiz isso, nos meus primeiros protocolos, quando você abria lá, se ele era participante da possibilidade de desdobro, eu fui não, e quando chegou a peça gráfica na prefeitura, e o técnico foi avaliar, ele falou, veio o memorial descritivo, veio plantinha com as 2 implantações, ela colocou não. O técnico mesmo entrou em contato no Comunix e falou, olha, isso aqui eu estou avaliando como desdobro. Entendimento correto? Então, ele mesmo depois fez a retificação, né? A ratificação da falta do meu flag, né? Em uma das opções, se era ou não optante pelo desdobro. Eu achei isso bem interessante, o olhar, né? Foi a planta falando sozinha, uma informação minha que faltou no portal e houve a correção. E depois, esses contribuintes foram ao cartório para dar sequência aí, né? Mas um queria, o outro não. Então, Francisca, é importante que comunique, chame, avise, porque eles compraram juntos, ou não, né? Mas compraram metade de algo. Então, na hora de regularizar, tá? Não se, como a Sarley já falou, e é fato, você não regulariza metade. Você regulariza o todo. Então, ele tem que estar de acordo ou não com o todo, tá? Mas, tá me escutando, Cris? Tô Melhorou o áudio? Bem, tá ótimo. Mas aí, eu acho que eu consigo até conversar com outro vizinho ali, até que já deu uma brecha, me falou que também poderia regularizar. Então, para mim, eu acho que eu conseguiria fazer as 2 regularizações. Mas aí eu consigo seguir em um processo só, o desdobro e regularização? Sim, porque... Veja, eu já tive situação, e é exatamente muito importante a tua pergunta, que o segundo morador resolveu depois, né? Ele deu já uma brecha, eu já entendi o que ele está querendo também. Então, espere para protocolar, porque na hora que você vai subir no portal, você coloca o número do IPTU. Como é que você vai protocolar o mesmo IPTU de novo? Você não vai conseguir protocolar. O IPTU... O cadastro no IPTU já tem 2. Já tem 2, já tá com 2 ok. IPTU, tá. Pelo cadastro já está separado. Isso. Excelente, porque então se eu tiver posso um único... seguir um processo só e... Pode seguir com esse, mas você vai ter que desenhar, por quê? Porque, de novo, a matrícula ali, a escritura está dizendo 10 metros de frente, você não pode chegar na prefeitura com 5, tá?
Então, na sim. sua implantação, você vai ter que ter os 10 metros, tá? Então, é importante que tenha lá a cartinha dele, que ele não é participante, mas que ele está dizendo que aquela área dele é essa área. Ele vai ganhar o certificado de regularização. Não tem como fazer a metade, tá? Só que você foi fiel nas medidas, o outro, você vai ter que ter esse jogo de cintura e conversar com esse contribuinte, tá? Não, eu Em acredito situação... que... Seja tranquilo. Bacana. Legal. Mas, então, assim, um processo só já resolveria meu caso. Sim, um processo Nessa só. anistia. Sim. Tá bom, entendi. Deixa eu aproveitar aqui que Obrigada, a Francisca está aqui com a gente ainda. A Francisca só questionou da resposta anterior que você deu, Cris, em relação à área de circulação. Se quando você fala circulação, demonstrar circulação, seria a circulação interna, externa, corredores, o que você sugere demonstrar em projeto? Escadas. Escadas é algo que nós temos recebido dos técnicos, um pedido que coloquemos as escadas, tá? É um pedido extremamente razoável, né? Assim, olha, Eu acho que a circulação externa também, porque envolve recuo, Sim. né? Então é importante colocar as medidas do recuo quando tem. Sim, né? eu até eles não pedem, tá? Mas já é coisa dos antigos aqui, dos velhos. Eu sempre ponho uma implantação pequenininha, né? Eu gosto de colocar norte. Eu venho da época do plano altimétrico, né? Então, sou Eu também. Sou da época que era obrigatório por plano altimétrico, entendeu? Então, assim, 2 cortes, cuidado com os cortes. Se falasse alguma coisa diferente, tinha que ter 3. Então, assim, longitudinal, transversal, tudo bonitinho, né? Então, por preciosismo, a implantação traz muitas referências. E se vocês olharem lá no Código de Obras, o que ele tem? Ele tem uma implantaçãozinha na peça gráfica modelo. Então, não custa nada, né? De novo, lembrando que tem uma pessoa lá que está olhando aquilo pela primeira vez, né? Então, quanto mais informações, e aí eu concordo, acho que eu e a Sarley concordamos e somos unânimes, quanto mais informação você colocar ali, êxito é certo ali. Você falou uma coisa super importante, que é o técnico está olhando isso pela primeira vez, né? Ele não conhece o projeto. Então, quanto mais informação, melhor. Esse é um bom parâmetro, né? Eu queria colocar aqui no grupo que os grupos de anistia estão lotados, tá? A gente acabou de pedir para abrir um grupo novo de anistia. Vou pedir para a Tatiana colocar o link, acho que ela até colocou aqui no grupo do chat, o grupo de anistia 3, né? Ele demora um pouquinho para ser povoado, mas rapidamente alguns profissionais acabam circulando entre os 2 grupos, aí eu convido para ir para o terceiro. E aí a gente já vai criando um novo grupo para ajuda mútua aí, tá bom? Vamos lá. Francisca, respondeu suas perguntas aí? Espero que a gente tenha ajudado. Talvez ela não esteja conseguindo falar. Mas vamos lá. O Caio falou aqui que ele está com barulho externo, por isso que ele não abriu, né? Que ele está com vergonha. Ele tem mais uma dúvida, se o ISS precisa ser pago ou se é perdoado também. Vamos lá. Lembra, quem olhou o decreto, quem olhou a lei, olha decreto, fica meio confuso, né? Porque no início nós tínhamos lá R$10 por metro de área, R$10 por metro quadrado de área cedida e R$45 por metro quadrado em referência ao ISS. Isso foi votado, né? E isso caiu. E logo no início da anistia, nós tínhamos essa polêmica aí no grupo. Vai voltar, vão cobrar. E definiu-se, e a prefeitura é unânime, para qualquer técnico que você pergunte, que na situação da regularização não é cobrado. Aí, lembrando apenas que, em situações que você está exercendo uma demolição, né, e uma possível reconstrução, tá? Cuidado, porque aí você não está obedecendo o parâmetro de 31 de julho de 2014. A gente está falando de ISS para as construções com as regularizações até esta data, 31 de julho de 2014. Então, demoliu agora, não é 31 de julho de 2014, tá? E nem entrar com as construções que aconteceram depois desta data. Então, é só atenção a esse pequeno detalhe, que demolição vai pagar, tá? Por quê? Porque ela é num tempo posterior a isso.
Agora, se a demolição aconteceu antes, não tem o porquê essa cobrança, nem esse apontamento, tá? Respondi a pergunta, será? Acho que sim. Vamos lá, o Caio não está podendo fazer pouquinho, ele coloca aqui a respostinha dele. Deixa eu abrir minha câmera aqui de novo, vamos lá. Quem nós temos aqui mais? O Luan, querido, está sempre nos nossos Luan. eventos, ajuda todo mundo aí. Luan, vou te convidar para você abrir sua câmera, para todo mundo te conhecer. E o Luan não é café com leite, o Luan não vale. E ele fez uma pergunta bem difícil aqui, hein? Ui. Tô brincando. Na verdade, ele está perguntando o que acontece quando o aprovado pelo SED já está acima do coeficiente de aproveitamento. Ele teria direito adquirido dessa área? Pelo que eu estou entendendo aqui, a construção dele deve ser menor do que a área constante no SED. E, teoricamente, ele já tem o SED regular, né? Com uma área a mais. Deve ser isso. Não sei se o Luan puder abrir aí o áudio, pelo menos, para explicar para a gente. Boa noite, pessoal. Oi, Luan. Aí, esse é o grande Luan. Conhecemos o Luan. Todo mundo em casa, em bolsa de pandemia, né? Isso mesmo. Explica pra gente. Não, então, porque o cliente ele já tem o coeficiente aprovado acima do permitido. Então, assim, ele já construiu muito e a somatória desse coeficiente, que é 4, já ultrapassou, na verdade. Acho que está quase 4,5, se a gente for colocar em relação à lei. Então, o que ele quer fazer? Ele quer saber, o que eu quero saber, se a gente consegue passar desses quatro aí, que já passou, para regularizar esse tantinho que ele tem. Acho que não, né? Não. Não. Se passou do coeficiente máximo, não tem como. Não. Ele tem uma aprovação já tem isso aprovado, só que ele construiu um pouquinho mais ainda. Então, só que o que ele tem aprovado não é coeficiente, ele tem área, ele tem metragem construída total, né? Não é só coeficiente de aproveitamento, né? Porque o cálculo do coeficiente ele é só sobre a área computável, né? Então, ele tem metragem construída. De novo, lá no SED, o que o SED aponta na linhazinha? Metragem construída, né? O que todo mundo confunde com coeficiente de aproveitamento. Então, tem que separar os mundos, né? No SED, a área construída é aquela que a gente vai pagar IPTU. Não importa se ela é computável ou não computável. A prefeitura vai lá e vai cobrar o IPTU sobre a área construída. E no SED, ele não vai falar sobre coeficiente de aproveitamento. Então, se ele nessa área dele, e aí a única brecha que eu vejo, viu, Sarley, se nele no coeficiente de aproveitamento, ele tem ali a área computável e a não computável, de repente ele tem uma garagem muito grande de subsolo, ela é uma área construída, tá? Aí é uma possibilidade. Só que, lembrem-se, não é brecha, não é porque a lei te fala que é garagem, que você pode sair aí denominando todos os pavimentos aí, a cobertura virou garagem. Não é isso, tá? Não pensem que o técnico não tem uma leitura visual aí, uma bolinha de cristal ali na frente, porque ele vai observar tudo isso, tá? Tem cliente que procura pedindo isso. Coloca como não computável, então. Eu falo, mas não computável. Porque ele que já me trouxe todo esse histórico já. Eu já consegui na anistia passada esse pouquinho, mas eu queria conseguir mais um pouquinho nessa nova anistia. Assim, eu acho super importante a gente lembrar que nós estamos assinando como responsáveis técnicos e responsáveis pela informação, né? Então, a gente tem que valorizar isso, tem que valorizar que a responsabilidade é toda nossa do que a gente está assinando, de ser verdade, né? Não dá para fazer tudo que o cliente quer, dá para fazer tudo que está dentro da legislação, né? Exatamente. Infelizmente, às vezes, não é possível, né? Não, e você se coloca numa situação em que você não consegue falar para o cliente, como a lei é nova e a gente está tentando interpretar ela, a gente às vezes fica numa situação que o cliente começa a achar que a gente está enganando ele, que a gente não quer fazer o trabalho, porque ele acha que você não está resolvendo para ele. Então, aí vai a hora que você fala assim, querido... Até a hora que ele cair na mão de um profissional que não estudou a lei direito e falar que dá, ele vai pagar as taxas, pagar ISS e depois ter o processo indeferido depois de um tempo. Exatamente. Felizmente, às vezes acontece. Vai acontecer, às vezes.
Ah, espero que não comigo, já estou passando Não. adiante. Luan tem uma contribuição muito positiva sempre. Luan, super Ah, bem-vindo. obrigado. Ele está com a gente desde o começo do Licenciamento Brasil, né, Luan? Desde o grupo 1 do Licenciamento Brasil aí. A posteridade, vamos juntos. Vamos junto, Luan. Bom ter você Obrigado, aqui. gente. Boa noite. Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta aqui. A Michela Moura, quer abrir sua câmera, Michela? Para contar para a gente sua dúvida? Acho que não. Ela tem uma regularização com 2 varandas cobertas e uma parte descoberta. Ela está perguntando se entra como áreas computáveis. Tudo bom, Michela? Tudo. Isso mesmo. Eu tenho... São 2 varandas que elas são cobertas, né? Uma na frente e outra atrás, nos dormitórios, só que tem uma lateralzinha, que é tipo um corredor, só que ela é descoberta. Uhum. Ela entra como área não computável? Descoberto não vai entrar como área computável, tá? Mas as cobertas, você tem limite de construção também. E aí tem um quadrinho que você puxa... É 10%, não é? 10% do... 10% da área do terreno é da lei nova, tá, Michela? Eu não uso... O Código de Obra anterior... Não usa 16... Isso. É o artigo não, 10 no ou 12, anterior, eu você confundo. vai olhar o quadro. Ou é o 10 ou é o 12 do Código no código, quando você... Não, mas eu sei do código anterior, você vai olhar, você vai... procura o Código de Obras anterior comentado e digita lá já o quadrinho. Se tiver dificuldade, depois pode me chamar que eu te mando. Aqui a gente tem colado em vários lugares do escritório na parede, né? As áreas computáveis e não computáveis. Por quê? Porque na hora que eles estão fechando o projeto, e a regrinha de ouro, né? O que manda num projeto de regularização? Quadro de áreas, né? O quadro de áreas é aquilo que vai te dizer o quanto que você está dentro ou fora dos parâmetros, né? E não é para dar jeitinho, é para olhar a lei, é para olhar o código, é para olhar ali a essência. Então você olha o quadrinho. E churrasqueira, gente, churrasqueira é área computável. Cuidado, que não computável é só aquele trechinho ali de 1,5 por 1, salvo engano. São trechos pequenos, baseado lá na 3885. Você vai fazer um referenciamento de lei anterior, lei vigente daquela ocasião. Então, os trechos são pequenos. E muita gente tem protocolado de forma errada, né? Vai lá e coloca... E varanda tem a mesma situação. As varandas também têm metragens para isso, tá? Nessa anistia, beiral não é área computável. Tá? E eu protocolei meus primeiros processos, todos eles, considerando todo mundo com beiral. Então, assim, a gente tem que ler, analisar, voltar, joga lá no grupo, tira dúvida. Como é que você protocolou tal coisa? E eu lembro que foi através até de um esclarecimento de um dos colegas e falou, olha, beiral não. Eu lembro quando também surgiu a dúvida do Altipad, né? Que todo mundo, o que eu coloco aqui, né? Que é o referenciamento das medidas em relação ao nível do mar. Então, joga no grupo. Tem dúvida? Não protocole. Tem dúvida? Joga no grupo. Lembrando que os grupos hoje nós temos quase 600 profissionais lidando com o processo de anistia. Então, assim, a chance de ter alguém que vivenciou a mesma situação que você é grande, né? Ou que pelo menos tirou uma dúvida. Nesse momento de pandemia que o atendimento está prejudicado, faz toda a diferença essa troca de informação, né? Então, e eu tive questionamentos até que aí você chama a pessoa e acaba resolvendo, ela vai te orientando, os colegas vão se ajudando, mas isso não tira a essência de você buscar na lei. Dá uma olhadinha lá, volta lá, joga a palavra num PDF e ele vai te colocar, vai te levar para o quadro. E coloca esse quadrinho do seu lado, né? E esse quadrinho vai te dar todas as metragens computáveis e não computáveis possíveis. E uma outra dica de ouro aqui do escritório. Não protocolem abrigo de autos, tá? Abrigo de autos é uma palavrinha que é a área computável. O que você protocola hoje é garagem, tá? A garagem é uma área não computável, tá? Então, isso já vem lá desde
da Prove 14, da época do Irapuã na prefeitura. Então, isso é antigo, gente. Isso tem mais de 30 anos lá atrás. Então, tem que tomar muito cuidado com o que a gente protocola. Lembrando que a gente está fazendo aqui o papel para o nosso cliente, né? O nosso cliente contratou o nosso serviço porque ele não entende patavinas de regularização. E ele já construiu errado, né? Por algum motivo, ele está com a boa vontade, a boa fé de regularizar. Então, o que cabe ao profissional nessa hora? A seriedade. Fazer a coisa correta, olhar o quadro de áreas, coloque a área que pode, leve para ele, ó, isso aqui não pode. E outra coisa também que eu aprendi com a Sarley, né, que eu uso hoje aqui no escritório. Ele construiu até 2014, protocola lá 2014. Ah, mas ele construiu outras coisas depois. Faz mal, vai regulatório. Aí você vem e faz isso numa outra lei. Mas ele tem a possibilidade de regularizar. O que ele fez na anistia, vamos protocolar ali da anistia, tá? Ele tem outras coisas depois, vai orientá-lo. E não tem, hoje, cliente que bem orientado não siga suas instruções. Existe aí bons advogados, bons médicos, bons engenheiros e bons arquitetos. Então, façamos disso uma regrinha de ouro para a gente. Tá? Vamos continuar no time dos bons. Isso. Só me tira uma dúvida. Até da pergunta anterior sobre o desdobro. Você, não sei se eu não entendi direito. Um exemplo, é um terreno 10 por 25, né? Tá. Aí uma parte me chama que quer regularizar. Eu sei que eu não posso fazer só metade porque o documento ele está no todo. Não quer fazer, um exemplo, mas você falou que eu teria que fazer pelo menos o contorno da casa dele. Mas ele não, mesmo entrando dessa forma, não é só o contorno, você vai ter que protocolar o outro, né? Você vai ter que protocolar o outro. Tá. Ai, travou. Oi, eu acho que o áudio acho que a Cris deve ter caído aqui. Vamos ver. Que travou, né? Então, o que ela estava explicando justamente é isso. Não é que você vai fazer só o protocolo. Você, na verdade, vai ter que colocar o outro também e demonstrar o outro também. Ou seja, na verdade, quem está protocolando vai acabar fazendo a regularização do vizinho também. Do outro e tem que achar também, né? Então sim, tá. Com certeza. Tá bom? Isso daí é complicado. Enquanto a Cris volta aqui, vamos dando suporte, imagina. Bom, para quem entrou aí um pouquinho atrasado, eu queria falar que a dinâmica está sendo mais ou menos assim. Vocês vão colocando as perguntas que vocês têm em relação à anistia no chat. E aí a Cris vai ajudando a responder. E se alguém quiser participar respondendo também, fica à vontade de participar da discussão e responder com a gente, tá? Então, pode abrir, a gente pede sempre para quem estiver fazendo a pergunta, abrir a câmera e explicar, às vezes, a pergunta que fica um pouquinho mais detalhada. Eu vou falar aqui, vou chamar vocês, e vocês podem explicar um pouquinho a dúvida, que às vezes fica mais fácil de dar continuidade. Deixa eu ver só um pouquinho aqui, se eu consigo ver com a Cris se ela vai voltar. Vamos ver, que eu acho que ela caiu a conexão dela. Enquanto a Cris responde aqui, bom, mas eu queria tirar uma foto com todo mundo. Vamos ver se a Cris entra aqui para a gente conseguir tirar uma foto com todo mundo. Eu ia pedir para a gente abrir as câmeras para a gente tirar a foto. Vamos ver se a Cris vai. Ela já falou que está entrando de novo aqui. Aí assim que a Cris entrar. Bom, o David, enquanto a Cris entra aqui, deixa eu responder essa perguntinha do David. Ele está dizendo que, em relação aos processos de anos atrás, de 2015, 2016, 2017, nada deles analisarem e distribuírem para análise, sempre com alguma desculpa, quando vai da prefeitura cobrar o andamento desse processo. Existe alguma forma de fazer esses processos dar início de andamento
Pelo amor de Deus. Entendo o seu desespero, David. Você quer explicar um pouquinho só se esses processos são de anistia ou se são processos de regularização convencional? David, eu não sei se você consegue abrir seu áudio. Você falou que está sem webcam aqui. Não sei se você consegue pelo menos explicar se os processos são de anistia. Mariana, espera a gente tirar foto. Vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo abrir aqui a câmera, ou quem tiver câmera pelo menos, para que a gente consiga tirar uma foto de todo mundo junto aqui, já que tem algumas pessoas saindo antes da gente continuar. Vocês topam? Ó, tô vendo já alguns rostinhos aí. Deixa eu ver. Alexandre Polini, por favor, apareça a sua foto. Mariana, aparece na foto antes de você sair. Não tem problema, tá com cabelo de home office, tá? Não sei se vocês ficaram sabendo do decreto de hoje do Bruno Covas, que agora todos os funcionários públicos vão poder trabalhar home office permanentemente. Uhul! Tá vendo? Vamos lá, nós vamos tirar uma fotinha. Olha lá, o Luan tá vibrando, né, Luan? É isso? Vocês podiam pelo menos deixar a gente fazer reunião por Zoom, né, para ajudar a gente. Quem mais está com câmera aí? Rodolfo está com câmera, Daisy, Camila. Querem aparecer na foto? Ah, a Cris voltou. Aproveitar e colocar a Cris aqui para sair na fotinho. Cris, nós vamos tirar uma fotinho aqui. Cadê você? Fala oi. Conseguiu entrar, Cris? Deixa eu ver, eu autorizei ela entrar. Deu um apagão aqui. Ah, pronto. Cris, a gente aproveitou que você saiu, estamos fazendo festa aqui enquanto você saiu. A gente vai tirar uma fotinho com todo mundo aqui. Tá bom? Vamos lá. Tá bom. Vamos lá. Tati, você tira a foto aí pra gente? Então tá bom. Bom, vamos continuar aqui com as perguntas. Desculpe. Sem problemas. Eu falei, não, ela vai me deixar sozinha aqui respondendo as perguntas mais difíceis. Não. Mas é estratégico. As mais difíceis a gente deixa para você. Estratégico. Você faz aquela técnica de travou, né? Uma pergunta difícil. Vamos lá. Deixa eu ver. Eu não sei se ficou claro para nossa colega, né, que é importante que no desdobro ambas as partes, tá? Em resumo, que ambas as partes queiram, tá? Pelo menos desejem o desdobro, tá, gente? Não dá para ter meio casal, tá? Casal é casal, tá? Duas pessoas. Então, duas casas, a gente tem que fazer junto, tá bom? Tá. Só complementando, então, já que está dentro dessa pergunta, eu vou pular duas perguntinhas aqui, eu já volto na pergunta do Caio e da Francisca de novo, mas eu vou fazer da Mariana que tem a ver com esse assunto. Ela está perguntando assim, mas e quando o vizinho não é passível de regularização, né? Como que faz? Nesse caso é NEC, né? Não tem, assim, pelo menos é a minha experiência, não sei se tem alguma outra alternativa. Que a NEC, se você não entrou antes, Mariana, a gente estava explicando que é você demonstrar essa área não passível de regularização como a demolir, e aí você você recebe uma NEC, que é uma autorização para demolir essa área antes de você ter o auto de regularização. Tá? Voltando aqui para a pergunta do David, eu não sei se ele está aqui, ele não, acho que ele saiu. Ele estava fazendo uma. Não, o David está aqui. Ele estava fazendo uma pergunta sobre processos anteriores. David, como você não está conseguindo abrir o áudio, eu não sei se os seus processos são de anistia ou de regularização convencional. A prática é ter processos bem montados, né? E normalmente agendar com os técnicos o atendimento. Normalmente quando você agenda com os técnicos, esses processos os técnicos costumam fazer uma pré-análise, pelo menos, né? Então, realmente a anistia de 2004 ficaram muitos processos parados, tinha processos que até pouco tempo atrás ainda chegava cliente querendo que a gente fizesse andamento dos processos, mas
Realmente, se é de 2015 e 2016, é muito tempo. Eu acho que dá para fazer um trabalho, eventualmente, aí de atendimento com os técnicos para melhorar conseguir, pelo menos, fazer esse processo andar. E não tem mágica, não. É só convencendo os técnicos de analisar, né? Para mim não ficou clara a pergunta, porque a gente está falando até 31 de julho de 2014, ele falou 15 e 16, então. né? Aí eu me perdi um pouco nessa referência, porque na anistia, se é 15 e 16, ele não pode participar. Porque vamos voltar eu não sei se ele está se referindo ao processo que ele protocolou em 2000 e na anistia anterior e até hoje não está, ou se é de regularização convencional, não dá para saber. Ele não conseguiu abrir a câmera aqui, o áudio aqui, eu não consegui entender exatamente. Mas vamos para a próxima pergunta aqui. O Caio, ele está perguntando se passar o coeficiente máximo e houver demolição para o enquadramento do coeficiente máximo, se consegue obter o desconto na outorga onerosa. Mas, não tem o desconto da outorga. Na verdade, quer explicar, Cris? Não, pode continuar e depois eu na verdade, assim, acho que a gente está pensando a mesma coisa. O meu entendimento é o seguinte: primeiro, coeficiente de aproveitamento máximo é coeficiente de aproveitamento máximo, você só chega até ele, né? Tudo que passar do coeficiente de aproveitamento máximo, você vai ter que pedir a demolição com a ANEC para poder conseguir a regularização. E a outorga que você vai pagar é referente à área que permanecer no lote, né? Que chegou do básico aí até o máximo. Até o máximo. Essa já vai dar outorga, né? Já vai dar outorga. Não tem como ter desconto disso, tá, Caio? É isso mesmo, Cris? Alguma coisa? Isso. É isso aí. E lembrando que tem situações do famoso 1 para 1, né? Aí você não tem nem outorga, né? Lembrando que aqueles coeficientes que eu estou ali no básico é igual ao máximo, e tem várias situações aí você não tem nem a outorga, tá? Você já vai partir aí para demolição sem choro e sem vela. Não tem jeito, tá? Bom, a Francisca tem mais uma dúvida aqui, que na falta de recuos, ou seja, não ter considerado o recuo de frente de fundo, se conseguimos regularizar pagando outorga onerosa. É que eu entendo o que eu faço aí. Normalmente, esses casos, eles estão lá no SED, eles estão assim, consultar histórico da edificação. É muito comum, quando no georreferenciamento já viram que está lá frente e fundo completo e estourou a área, o que a prefeitura pede no SED? Consultar histórico da edificação, porque já percebeu ali que nas anotações dos TPs, né, que vão indicando que deu alguma coisa diferente ali sobre a ocupação, né? Aí você precisa contar, porque aí é cada caso um caso, Sarley, na minha visão, e para os colegas aí, quem tiver uma experiência diferente, porque tem casa tão antiga que antigamente, na lei do passado, você podia, e depois isso é um passivo, né? Então você vai adquirindo e vai reformando. E aí se adotou, e hoje construiu mais um quartinho, não sei, aí eles pedem todo esse histórico da edificação para poder fazer o balizamento disso, né? Por experiência. Quer falar, Francisca? Eu quero. Porque o que acontece aí? Na verdade, ultrapassou, acho que 30 metros do básico, então aí, por isso já tem essa questão da outorga. Sim. Só que o cliente, ele não considerou o recuo de frente e o recuo de fundos, mas também não é uma edificação antiga. O que ele fez? Ele fez um galpão e mais uma construção em cima desse galpão. Por isso que, assim, dentro da área do terreno, ele está com... O terreno tem 130 metros quadrados, ele está com 160 por conta dessa áreazinha de cima. Só que ele tem a questão dos recuos. O fundo e a frente não existe, foi um galpão. Ele fez o galpão e colocou telha removível, mas fez, está coberto. E aí, a minha pergunta é justamente isso. Ele pagando essa outorga, porque está dentro do... O terreno tem o máximo, se eu não me engano, é 2. Então, ele pagaria essa outorga. Ele consegue regularizar mesmo mantendo esse recuo fundo e frente? Mesmo não mantendo o recuo fundo e de frente, ele do jeito que está? Ou isso vai ter uma complicaçãozinha? Eu protocolei assim, onde o TO não foi alcançado. Taxa de ocupação, ela não era atingida, tá? Taxa de ocupação, ela foi também, ela foi além do que podia, tá? E eu tive aprovação. Por quê? Porque eles estão visando o coeficiente de aproveitamento. Só que o meu tinha histórico.
O meu tinha um histórico de edificação por ser uma ampliação no passado, tá? Agora, o técnico já me orientou que em situações de edificações novas, falar, o primeiro projeto, e naquela ocasião se pedia que a taxa de ocupação tivesse o recuo, eles vão considerar. Então, eu acho que, eu não sei se alguém protocolou alguma coisa diferente disso, o meu passou, tá? Mas eu coloquei então, uma edificação de Mas porque 72. tinha o histórico, né? É. No meu caso hoje, tá só como terreno ativo o histórico. Eu puxei o histórico e tá terreno ativo, sem edificação. Fui lá, levantei. Então, assim, eu tenho todo o terreno. Ele não ultrapassa, aliás, ele ultrapassou, ele chegou no coeficiente, passou do básico. A questão aí seria assim, com a outorga, então eu acho que teria que verificar o caso com o técnico, né? Ou ele teria que demolir mesmo, considerar esse recurso, que é uma edificação nova. O que eu posso te falar, Francisca, da nossa experiência, é que realmente a taxa de ocupação, normalmente a prefeitura aceita na anistia, realmente é só o coeficiente de aproveitamento que ela exige que seja até o máximo, desde que você respeite, por exemplo, a área permeável, se essa for uma exigência no seu caso. Sim. Tá? Então, assim, você tem que respeitar a área permeável, tem que respeitar a questão de segurança, rota de fuga, Sim. caminhamento interno, acessibilidade. Então, todos os outros aspectos tem que estar atendendo se você tiver, assim, ultrapassar a taxa de ocupação, que seria ocupando esse recuo de fundo e recuo de frente. Outra coisa que você tem que ver também é a questão da possibilidade de existência de qualquer melhoramento viário. Sim. Porque, eventualmente, pode trazer uma restrição que aí não vai passar na anistia, tá? Se tiver um melhoramento viário previsto, por exemplo. Tá? Mas, assim, se foi uma condição normal, pela minha experiência, até de anistias anteriores e do que a gente tem agora, a taxa de ocupação a gente consegue passar aí ocupando esse serviço. Tá bom? Eles têm usado aquele pressuposto, né, até da boa-fé, né, que a pessoa construiu naquela ocasião e por falta de informação ele não sabia, mas o técnico até pede numa nota, se você puder referenciar, né, eu fiz a referência, ó, a primeira construção feita em 1932, né, passou por uma ampliação, então ele percebe ali todo o passo a passo. Agora, o novo, eu não protocolei nenhum de galpão novo. Do zero, era terreno, galpão, nessa anistia. Por taxa de ocupação, não. Vamos fazer uma consulta na prefeitura, mas provavelmente é tranquilo, tá? Uhum. Eu vou sugerir, Francisca, que você entre no mesmo grupo que a Mariana Pedroso, que você brincou aqui, que vocês estão com as mesmas dúvidas. Eu acho que é o mesmo cliente. Aproveitem, esses casos são bem típicos. Aproveitem para ficar no mesmo grupo de anistia, que aí vocês vão se ajudando. Tá bom. Deixa eu ver aqui, então, qual é a próxima pergunta. São processos. O David falou que os processos deles são processos normais. Então, David, tem que fazer um atendimento barriga no balcão, que agora não dá mais, né? Barriga no balcão com agendamento agora. Mas não tem jeito. Isso daqui faz parte do trabalho do consultor, né? Conversar com o técnico, pedir que analise o processo. Trabalhar relacionamento nos órgãos públicos para conseguir que os processos caminhem, né? Uma coisa interessante que a gente percebeu aí durante a pandemia é que algumas secretarias a gente percebeu que o atendimento até, assim, os processos andaram até um pouco mais rápido. Realmente, eu acho que o fato de, às vezes, eles não terem atendimento ao público deixou o pessoal um pouco mais dedicado à análise de processo. São poucos departamentos que aconteceram isso, confesso, mas a gente percebeu alguma movimentação. Tem mais uma pergunta aqui do André Bruno. A área do terreno do terraço descoberto se será lançada para cobrança de IPTU? Sim. A não ser que... Não. Não, descoberto não. Descoberto não. A parte de cima não. Exatamente. Se bem que eu já vi, viu, Cris? A gente teve um caso na escola
Uma escola grande que a prefeitura... Mas aí era uma quadra, né? Não, então não só quadra. Eles cobraram todos os terraços descobertos. Porque eu recebi quadra. Uma cobrança, uma vez eu entrei com uma quadra descoberta e eu ultrapassei a área, eu saí explodindo tudo, porque eu fui na minha van filosofia entendendo que a quadra descoberta, isso não é quadra. Então, deixa eu explicar que é quadra. Então, aí eu tive que acrescentar essa área, tá? Por ser quadra. Mas terraço eu não paguei ainda não. Posso me Oi, Tati. Tati, quer complementar alguma coisa? Sim, essa cobrança que existe no IPTU é em função de ocupação, não em função de área construída. Então, os terraços que são passíveis de ocupação, eles estão realmente cobrando. Sim. Aí, alguns terraços passíveis de ocupação, exemplificando, eu acho que eu protocolei apenas um, e eu ainda coloquei até uma observação dentro do terraço, tá? Porque, via de regra, eles pediram para seguir a tabelinha e só as áreas mínimas. Aí eu segui o quadro da lei anterior. Posso falar, gente? Pode, Juliana, por favor. Então, existe um decreto de 2011 que eles estão cobrando, né? Terraço, área de piscina, heliponto, que não era tributado antigamente, né? Provavelmente deve ser essas áreas que a Tatiana comentou, que são as áreas de ocupação e não áreas construídas, né? Tanto que quando a gente puxa o histórico, quando às vezes a gente vê a diferença no IPTU, que a gente tem um projeto aprovado com uma área divergente, quando a gente puxa o histórico, lá debaixo do histórico, ou no SED, enfim, ele fala que a diferença de área onde é referente à piscina, terraço identificado, por exemplo. Porque à luz da lei, você construiu, né? Uma piscina, muitos clientes me perguntam isso. Piscina é área construída? Sim, piscina é uma área construída, né? O heliponto, e até a Tati exemplificando e muito bem aí, sabiamente lembrando dos terraços com ocupação, são áreas construídas, né? Que em muitos casos a gente tem as famosas sacadas, e era essa palavra que eu queria lembrar, tá? O que não é a área computável é aquela famosa sacadinha, tá? A sacada que eles até dimensionam. Se você puxar lá a lei, a dimensão dela está bem clara, tá? Do limite que pode alcançar. Não é uma varanda gourmet, tá, gente? Que varanda gourmet é a área computável. Eu posso só fazer um embasamento da minha pergunta, que eu que perguntei dessa do terraço? Oi, André, diga. É assim, quando a gente vai fazer o lançamento da regularização lá no portal, ele não pede área de terraço descoberto, né? Ele pede área computável, não computável, porém na DTCO eles pedem, né, para preencher área de terraço descoberto. E a minha dúvida seria que, como eles perguntam para fazer a DTCO, se quando aparecer o SED depois que tiver regularizado, a área de terraço vai ser somada com a área do imóvel, né? Para ser cobrado o IPTU de tudo, não é isso? Você não está colocando isso no quadro de áreas? Então, a área de terraço não, só no da DTCO. Porque tem um pessoal que nos atende lá no GTEC, que até construiu com a gente o quadro de áreas, e essas áreas que são peculiares, eles até orientam que você coloque ela numa linha à parte, tá? Coloca, para você poder deixar isso claro para ele, tá? E eu também já tive casos que eu tive que preencher lá a piscina, né? Mas eu coloquei ela no meu quadro de áreas, constava a piscina, depois no meu DTCO consta a piscina. De novo, todas as peças têm que conversar, né? Eu entendo que se você colocar uma coisa no DTCO e colocar outra que vai ficar inscrita no SED, vai dar divergência. Aí, em vez de você trazer uma solução, você traz um problema, né? É importante que o que você coloque seja do começo ao fim, né? O correto, então, é constar e que o correto mesmo é que seja cobrado, né? Eu coloco sempre, eu sempre coloquei. Até porque depois de tudo isso, gente, lembrando que aquela pessoa pode querer vender um imóvel, por algum motivo, isso pode dar um problema depois para ela em relação a cartório, né? Eu brinco aqui com o pessoal no escritório, que eles têm, as coisas são problemáticas em prefeitura. Não, as coisas não nascem na prefeitura e não morrem na prefeitura.
uma edificação ou um terreno, ele nasce no cartório e ele morre no cartório. Tudo nasce numa matrícula e desmembra numa matrícula, né? A prefeitura é um meio, tá? Então, tudo isso tem que estar regularizado do começo ao fim. E o fim, para mim, sempre é cartório. Então, a pergunta aqui, sempre para você e para o meu pessoal aqui é: você vai conseguir depois regularizar no cartório? Porque lembrando que quem vai depois financiar uma casa, está regularizando para financiar o vistoriante lá da Caixa, ou seja, lá do órgão do financiamento, ele vai conferir as suas informações, né? E se não ter, não adianta a prefeitura ter dado um certificado de regularização. Ele não vai dar o financiamento e vai dizer que a edificação está irregular, porque a informação ficou confusa para a prefeitura. Então, todas essas etapas têm que estar redondinhas. Tá? O Luan está até colocando aqui para a gente uma experiência dele, justamente de ter dado esse tipo de problema de diferença de área, e ele ter ficado depois travado aí no cartório por mais de um ano para poder regularizar essa situação. A Juliana, obrigada, Juliana, está compartilhando com a gente aqui o decreto em relação à cobrança dos terraços, piscinas, para quem quiser, tá aí no chat. Queria saber se vocês têm mais alguma pergunta aqui do chat. Acho que a gente fez todas as perguntas. Mais alguém? Acho que não. Bom, gente, acho que hoje a gente está batendo 1h30, como a gente tinha combinado, Cris, de evento. Acho que foi super bacana, foi muito produtivo. Espero que todos vocês tenham gostado bastante. Como vocês estão aqui, eu vou dar o privilégio de vocês ficarem sabendo qual é o nosso próximo tema do Licenciamento Brasil. A gente vai anunciar agora depois desse evento. O próximo tema vai ser licença de funcionamento em São Paulo e o VRE. A Amanda Martins, que é do nosso time, é especialista no tema, ela está aqui. Amanda, aparece com essa câmera aí só para dar um oizinho para o pessoal. Amanda Martins, então, vai estar na terça-feira que vem com vocês, tirando as dúvidas aí, tentando tirar todas as dúvidas, né? Então, fiquem atentos de novo, a gente deve soltar o link até amanhã para a inscrição. De novo, a gente vai limitar a 30 profissionais, só para que a gente consiga fazer uma dinâmica legal. Aqui hoje estava todo mundo um pouco envergonhado aí de ser a primeira sessão, mas espero que na próxima as pessoas consigam perguntar mais, fazer, né, participar mais com a sua experiência, que essa é a ideia, não é para ter vergonha, é para falar, é para tirar dúvida, é para contar o que vivenciou já, para que a gente tenha algumas sessões mais ricas aí com experiência, tá bom? Bom, para quem não segue a gente, não esqueçam, a gente está lá no Instagram, estamos no LinkedIn, tem os grupos de WhatsApp. Se você digitar lá grupos de WhatsApp Licenciamento Brasil no Google, a gente já aparece. E aí, é lógico, nos grupos de anistia especificamente, vocês podem fazer perguntas lá e quem tiver experiência vai respondendo. A Cris está lá, acho que nos 2 grupos, né, Cris? Eu acho que você está. Estou nos 2 grupos e nos outros de licenciamento. E eu sempre brinco o seguinte, Cris, normalmente eu participo algumas vezes ali do grupo, mas não dá porque a dinâmica é muito rápida, né? E aí eu brinco o seguinte, eu vou atendendo, às vezes ajudo até a hora que eu acho que está gastando muita hora minha, eu falo, agora é hora de consultoria. Né? Então a gente se ajuda naquele limite profissional e aí a hora que você percebe que está virando consultoria, você pode falar, gente, agora daqui para frente eu preciso cobrar consultoria. Tá? Mas assim, o grupo se ajuda bastante. Eu só queria colocar uma coisa, né? Que a anistia, ela é muito peculiar, né? E por que eu gosto desse tema? Porque todo mundo nasceu junto, lendo o mesmo decreto, no mesmo dia do valendo, né? Todo mundo namorou essa publicação aí, entre Natal e Ano Novo, né? Então, todo mundo está na mesma linha. Está todo mundo igual, né? Então, eu acho que se existe algo democrático, é a anistia, né? Porque todos nós podemos aí trocar aquilo do certo e errado, né? Todo mundo está vivenciando isso junto, né? E o que muda é o volume das pessoas e o start, né? Umas começando agora, outros começaram. Só que lá atrás, nós fomos muito ajudados, né? Então, a gente não vai sonegar essa informação daquilo que a gente já aprendeu. Porque a única coisa que eu acredito
É que eu não quero ninguém falando que arquiteto ou engenheiro faz a coisa de forma errada, né? Ou eu mesmo projeto, eu mesmo faço a minha laje. Então, eu acho assim que é muito importante que a gente se ajude nesse momento, que todo mundo leia de novo, releia e que coloque lá e que não sonegue informações. É muito importante essa divisão. É muito importante porque você vê aí na classe dos médicos, dos advogados, eles trocando conhecimento, então nós precisamos nos aculturar disso, né? Então, mais uma vez, Sonerley, parabéns aí pela iniciativa dos grupos, porque é perfeito, é nesse momento que a gente consegue aí se ajudar, né? É com uma grata satisfação que a gente posta alguma coisa, porque eu aprendo lá todos os dias. De novo, a anistia ela é democrática, ela começou junto e ela começou no mesmo decreto para todo mundo. Então, não adianta aí a experiência, porque o decreto está lá. E a referência que ele vai me dar é daquilo que eu já fiz ou não fiz ainda, ou do que eu vou fazer. E é o volume que muda, né? Então, eu é que tenho que agradecer muito e pedir desculpas para quem eu não pude atender e não soube esclarecer, é que a vida aqui é frenética, né? Não, mas a gente conseguiu, sim. Mas... Acho que todas as perguntas foram respondidas. Só tirando mais uma dúvida aqui que me perguntaram aqui no privado, os grupos que a gente tem de WhatsApp, a gente tem, então, 2 grupos de anistia, nós temos grupo de segurança, que fala de bombeiro e seguro. Aí você já começa a entregar a idade, né? E seguro, nós temos um grupo de vigilância sanitária, temos grupos de licenciamento ambiental, nós temos, e os grupos chamados Licenciamento Brasil são os grupos que a gente deixa para assuntos gerais. Então, assuntos que não estão nos grupos específicos, o pessoal costuma trocar lá no Licenciamento Brasil. São os grupos mais gerais, tá bom? Nós temos um grupo de vagas, que a gente divulga as vagas. Então, se vocês souberem de vagas também para outros profissionais se recolocarem no mercado, podem divulgar lá. E se vocês estiverem procurando recolocação também, pode colocar lá, tá bom? Era isso, gente. Super obrigado. Boa noite para todo mundo, bom descanso e até terça-feira que vem. Aí. Fiquem atentos aí para a inscrição do próximo Fale com Licenciamento Brasil, gente. Com certeza. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite.